Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Antes dos meus 9 anos, a minha memória era um enorme vazio. Eu não tinha recordações de como a minha mãe havia falecido. Não sabia nada sobre a sua família e muito menos visualizar o seu rosto. A única lembrança vivida que eu guardava dela era a sua voz. Mamãe possuía um timbre suave e eu acreditava profundamente que aquela era a voz dela. E centenas de vezes eu me pegava fechando os olhos simplesmente para reviver os momentos em que ela cantava suavemente uma canção de ninar em minha mente. Essa voz não possuía corpo, e por mais que eu me esforçasse, o rosto da minha mãe permanecia oculto para mim. Minha avó, Dona Geralda, mãe do meu pai, não demonstrava muito interesse em falar sobre a minha mãe. E cada vez que eu questionava sobre como aconteceu a morte dela, a resposta era sempre a mesma. Quando o seu pai retornar de viagem, você pergunta a ele. Sabe? E mesmo ela não me fornecendo nenhuma informação concreta, eu persistia na minha curiosidade. Eu queria saber se ela era bonita, carinhosa e principalmente se ela cantava para mim. Mas a vovó não me compreendia. E para não dizer que ela nunca compartilhou nada, ela acabou deixando escapar que a minha mãe costumava cantar nas noites. E ela era uma cantora de bar. Então, a minha intuição estava correta. A voz que cantava para mim era de fato a da minha mãe. O meu pai trabalhava em outra cidade e por isso nunca vinha nos visitar. Mas, de acordo com a vovó, eles mantinham um contato por telefone e que ele sentia muitas saudades de mim. E movida pela curiosidade e pelo desejo de também falar com o meu pai, pedi para ela que na próxima vez que ela falasse com ele, eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com o meu pai também. E a minha avó concordou. Porém, eu nunca falei com o meu pai. Diferente da minha mãe, eu já conseguia me recordar do rosto do papai. E no Natal de 1996, eu me lembro que eu me sentei em uma cadeira, enquanto a minha avó se sentou em outra. Ela fez uma oração agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas e pelas que ainda estavam por vir. E durante a prece, ela fez um pedido que eu não sei qual foi e sugeriu que eu fizesse o mesmo. Então eu fechei os meus olhos naquele momento de Natal tão especial para mim, que do fundo do meu coração eu implorei a Deus que permitisse que eu me lembrasse do rosto da minha mãe. E enquanto eu ainda estava fazendo o meu pedido, alguém bateu a porta. E quando a vovó abriu, ela não conteve a emoção e começou a chorar ao se deparar com o meu pai. Num impulso, eu saltei da cadeira e corri para os braços do papai. E ele me abraçou e me beijou e comentou sobre o quanto eu havia crescido e afirmou que eu ficaria ainda mais alta que ele.
papai trouxe um presente para mim e outro para a vovó e falou que havia vindo para ficar e que nada mais poderia separá-lo de mim. A minha avó não conseguia conter a alegria e durante o tempo todo perguntava se ele queria comer isso, aquilo, afirmando que na vida dele tudo daria certo. Bastava apenas olhar para frente. A conversa entre eles parecia um pouco peculiar, como se estivessem falando em código. O meu pai era do tipo de homem que, igual a vovó, não gostava de muitos amigos, conversa com os vizinhos era apenas um bom dia, uma boa tarde, boa noite. O que ele gostava mesmo era de ficar em casa, sempre arrumando uma coisinha aqui que quebrava, outra ali. Demorou um pouco para o papai conseguir um outro emprego. E quando finalmente conseguiu, não era para viajar ou morar longe. O meu pai havia conseguido uma vaga como motorista de uma funerária, o que lhe permitia jantar conosco todas as noites. Mas aquele serviço o deixava incomodado e ele comentou com a vovó que iria pedir a conta e tentar algo diferente. Mas ela pediu para ele ter paciência, mencionando que emprego estava difícil. Mas o papai não ouviu a minha avó e pediu demissão. Apenas o dinheiro que a vovó ganhava produzindo e vendendo cocada, quebra-queixo, doce de leite era o que nos sustentava. E a alegria dela era trazer dinheiro para casa. O meu pai não era dado ao trabalho, e se não fosse a insistência da vovó, ele dificilmente sairia cedo para procurar emprego. Sabe, às vezes os dois discutiam feio, e eu ouvia quando ele a mandava calar a boca, e para evitar a confusão, ela se calava. E depois eu a via chorando enquanto lavava a louça. A vovó teve um câncer de pulmão e em menos de meses faleceu. E a vida do meu pai desandou. Ele começou a beber e a maior parte do tempo eu ficava com fome e sozinha dentro de casa. Papai, quando bebia, se transformava em uma pessoa perigosa e violenta, e por isso surgiram desentendimentos constantes com os vizinhos do quintal, inclusive ameaças com armas. E diante de toda aquela confusão e perturbação, nos mudamos. A ausência da minha avó intensificou ainda mais o vazio em minha vida, pois éramos muito apegadas. Ela me ensinava coisas, conversava comigo e me explicava que, para vencer na vida, tínhamos que ter equilíbrio. E sem equilíbrio, a ruína era certa. O meu pai acabou se envolvendo com uma mulher e a trouxe para morar conosco. Infelizmente, essa mulher não era boa. Era uma pessoa ruim e estava sempre desejando o mal das pessoas. E sentia inveja principalmente da dona da padaria, que por sinal era de boa índole. Houve uma ocasião em que o papai e ela chegaram embriagados e por acaso ela disse algo que não o agradou. E sem pensar duas vezes, o meu pai teve uma reação violenta, o que me deixou bem assustada e com medo dele. Meu pai só parou de bater na sua companheira quando viu sangue escorrer pela sua boca. E eu fiquei em um estado de choque vendo aquela cena terrível.
Percebendo a minha perplexidade, o meu pai se aproximou e tentou amenizar a situação mais, dizendo que aquilo era uma briguinha boba entre marido e mulher e pediu para eu não ficar assustada. Me deu um beijo na testa e foi ajudar a Marlene a se levantar. E assim que ela se levantou, ele a mandou lavar o rosto como se nada tivesse acontecido. Sabe, a vida dos dois era essa, e eu não conseguia me acostumar com aquilo. No dia em que eu completei 15 anos, o meu pai me perguntou o que eu gostaria de ganhar de presente. E eu respondi que o meu desejo era conhecer mais sobre a minha mãe, de saber sobre a família dela e, se possível, até mesmo ver uma fotografia. E o meu pai simplesmente afirmou que não havia nada para contar sobre ela e pediu que eu me contentasse apenas com a presença dele. E sempre que eu questionava sobre a minha mãe, ele se irritava, o que resultava em discussões acaloradas. E em uma dessas discussões, eu acabei levando um tapa no meu rosto. E eu não gostei do que ele fez. O meu pai tentou se redimir de todas as maneiras. E aos poucos eu fui o perdoando, mas a nossa relação deu uma estremecida, viu? Concluí os meus estudos e me formei em técnica em radiologia e comecei a trabalhar na área. Os primeiros dias de trabalho foram marcados por uma empolgação gigantesca. A sala de exames me intimidou no começo, mas ao longo do tempo se tornou a minha casa. E durante esse período, conheci colegas com décadas de experiências, alguns dos quais me ajudavam, ofereciam orientações valiosas, enquanto outros faziam o possível para dificultar o meu progresso. Mas eu confiava em Deus e sabia que com Ele à minha frente eu iria longe. Como o clima em casa era sempre tenso, eu tomei a decisão de alugar um lugar e me mudar. Para convencer o meu pai, argumentei que estava gastando muito tempo e energia na condução, o que me deixava exausta, e garanti que a mudança não nos afastaria, pois eu estaria sempre por perto. Inicialmente o papai relutou, mas acabou concordando. E quando eu não comparecia à casa dele, ele fazia questão de aparecer na minha, para saber se estava tudo bem. No hospital onde eu trabalhava, acabei me apaixonando por um médico e percebi que era recíproco. A gente sempre encontrava uma maneira de se ver, mesmo que fosse apenas para dizer um oi. E como nós dois éramos tímidos, foi preciso a intervenção de outros colegas para nos encorajar. E aí criamos coragem e começamos a namorar. Fernando me apresentou aos seus pais e eu o levei para conhecer o meu pai e a mulher dele. Papai amou o meu namorado e sempre que íamos em sua casa, papai não sabia o que fazer para agradar o Nando. Nessa época, o meu pai ainda bebia muito e por um consumo excessivo de álcool, ele acabou adoecendo e o diagnóstico foi hepatite alcoólica. Ele ficou completamente abalado com o diagnóstico e o Fernando se tornou o seu porto seguro. Ele só confiava no que o meu namorado dizia. Era Deus no céu e o Nando na terra.
E por conta disso, papai mudou todo o seu estilo de vida e até melhorou como pessoa. Parou de brigar na rua e dentro de casa adotou uma postura de chefe de família. Marlene, a mulher dele, começou a frequentar uma igreja e o meu pai decidiu acompanhá-la. E à medida que ele se envolvia mais com a comunidade, a sua aparência foi ficando mais leve, o seu semblante mais bonito. E eu comecei a enxergar beleza no meu pai, algo que antes passava despercebido aos meus olhos. Me casei com o Fernando, um homem carinhoso, amoroso e extremamente gentil. E eu tinha até medo de acordar, mas a verdade era que ele era assim mesmo. E o nosso primeiro ano de casados, eu engravidei e parei de trabalhar. De acordo com o meu marido, a presença da mãe nessa fase da criança era essencial para um crescimento e desenvolvimento saudável. O Fê acreditava que era muito importante o vínculo materno entre a mãe e o bebê. E assim que o Noah nasceu, eu comecei a ter pequenos flashes, me lembrando de momentos em que a minha mãe me colocava na cama e cantava para mim. O rosto dela ainda era um pouco embaçado em minhas lembranças, mas eu conseguia sentir até o perfume que ela usava. E comentei com meu pai e pedi mais uma vez que ele me falasse um pouco sobre ela. Mas o meu pai não se sentia confortável e sempre arrumava outro assunto. Papai adoeceu de uma forma que os médicos decidiram induzi-lo a um estado de coma. E eu não entendi absolutamente nada. Mas o Fernando me explicou que era para proteger o cérebro e dar ao fígado a oportunidade de se recuperar e que eu me acalmasse que iria dar tudo certo. Mas eu não via melhora. Meu pai não acordava mais e permanecia sempre naquele estado de despedida. E em um determinado dia, enquanto eu estava em casa, o telefone tocou. Era a mulher do meu pai. Ele estava me ligando para compartilhar uma notícia surpreendente. Meu pai havia acordado e estava faminto, comendo quase o hospital inteiro. E ela pediu para eu ir até lá porque ele queria muito me ver e falar comigo. Deixei o meu filho na casa da minha sogra e fui rapidamente para o hospital. Cheguei lá, vi o meu pai conversando animado e nem parecia que estava doente. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu senti uma tristeza profunda. E a cada passo que eu dava, que eu me aproximava do meu pai, parecia que eu estava caminhando rumo ao nosso último encontro. Papai abriu um sorrisão gostoso e falou: Graziela, minha filha, eu estava com muita saudade de você. E nos abraçamos, nos beijamos. E eu pude sentir as batidas aceleradas do coração dele. E até comentei que a emoção em me ver tinha sido grande. E ele confirmou que era mesmo. Ficamos nós três ali conversando, quando ele pediu para Marlene nos deixar a sós, que ele precisava ter uma conversa particular comigo. E prontamente ela saiu. Papai abriu o seu coração e compartilhou tudo sobre a minha mãe. Ele a elogiou, destacando a sua semelhança comigo,
além de mencionar o talento dela para cantar. Enfatizou a sua simpatia única, revelando que ela era a razão de viver dele. Contudo, admitiu que o ciúme excessivo que sentia por ela o levou a cometer uma grande bobagem sem volta. E em meio às lágrimas, soluços e nós na garganta, meu pai revelou que ele foi o culpado da morte da minha mãe e que por conta de uma briga, ele acabou atirando nela. Foi um ato impensado e que custou a vida da mulher que ele tanto amava e que ao longo desses anos ele se castigou emocionalmente, buscando alívio na bebida e na tentativa de esquecer. Mas o álcool só piorava e o tornava um homem violento e agressivo. Pior que ficar atrás das grades era a consciência que o punia noite e dia. No entanto, encontrou um pouco de alívio depois que começou a frequentar a igreja. Eu estava imóvel, sem reação, e mal conseguia ingerir aquela história toda, enquanto que o meu pai chorava feito uma criança e pediu para que eu o perdoasse porque ele mesmo não conseguia. Perguntei sobre a família da mamãe e o meu pai disse que ela era filha única e os pais eram falecidos. Ele não conseguiu concluir porque começou a tossir sem parar e me pediu um copo de água. E enquanto eu me levantei para atender o seu pedido, ele se virou e infelizmente partiu. Foi um baque tudo o que aconteceu, tanto a morte do meu pai como a descoberta de como a minha mãe tinha morrido. Ainda bem que eu tinha o Fernando para segurar na minha mão e dizer que tudo ia ficar bem. Eu não consigo até hoje explicar o que eu senti e sinto. Contei ao Fernando tudo o que o meu pai compartilhou comigo e ele me aconselhou a perdoá-lo e a seguir adiante, pois o passado não podia mais ser mudado. Anos depois, no dia do meu aniversário, o meu filho perguntou o que eu gostaria de ganhar. E eu disse: o presente que eu quero, só Deus pode me dar, meu filho. E Deus me deu. Quando eu fui dormir, eu sonhei com a minha mãe. Eu vi o rosto dela bonito, lindo e iluminado. E ela cantava para mim. A mulher do meu pai voltou para perto da sua família, mas a gente se fala por telefone. Fernando e eu tivemos mais uma menina e eu coloquei o nome da minha mãe, Alicia.